Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, estamos de volta para mais uma oportunidade de lermos e estudarmos junto a Palavra de Deus no programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu espero que você já esteja a postos com a sua Bíblia aberta. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 4 de Mateus. Já finalizamos no último programa as tentações de Jesus e agora vamos retomar o texto do capítulo 4, começando no verso 12 até ao verso 17. Diz-nos assim então a bendita palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esses versículos aqui marcam, na verdade, o início do ministério de Jesus. Nós vimos até ao momento da sua tentação que aqueles eventos foram preparatórios. Jesus agora está pronto para iniciar o seu ministério, e é interessante que, para que ele iniciasse o seu ministério, uma figura sairia de cena, e é justamente isso que nos diz o verso 12. Jesus ouviu que João Batista fora preso. João Batista, o seu preparador, o seu precursor, tinha encerrado a sua atividade e agora Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério. Ele então muda-se de onde ele estava, em Nazaré, que era uma cidadezinha ou um vilarejo pacato, desconhecido, e vai para um lugar que era um pouco mais proeminente, importante, para que a partir dali ele pudesse fazer a difusão do seu ministério, para que ele pudesse trabalhar e fazer a obra que Deus havia lhe mandado. Ele muda para Cafarnaum, que era perto da beira-mar, como nos diz o verso 13, nos confins de Zebulon e Naftali. Mas há algo mais interessante, mais importante e pertinente do que simplesmente uma nova e melhor localidade para o ministério de Jesus. Aqui Mateus nota que novamente há um cumprimento de uma promessa lá do tempo do Velho Testamento, registrada pelo profeta Isaías. Diz assim o verso 15: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Jesus vai fazer o seu ministério em um lugar que era designado pelo Senhor. Era um lugar especial, Galileia. Aqui Jesus estava mais uma vez cumprindo mais uma palavra, mais uma promessa da palavra de Deus, que está registrada lá no capítulo 40 de Isaías, porque o texto diz: o povo que andava em trevas viu surgir grande luz. E essa grande luz era o Senhor Jesus. A referência aqui à terra de Zebulon, a terra de Naftali, é justamente a menção do nome antigo da mesma terra onde Jesus agora, no tempo do Novo Testamento, estava fazendo o seu ministério. Esse era o cumprimento da promessa do Senhor, que nesta terra aqui caminharia o Messias, que nessa terra o povo que andava em trevas viria a grande luz do Senhor. E a grande luz do Senhor que conduz a Deus não é outro senão o próprio Senhor Jesus. E é interessante que o autor aqui, Mateus, reforça uma expressão que eu acho que é sobremodo especial para nós. É a expressão Galileia dos gentios. É porque Jesus
que havia vindo primariamente para os judeus, um dia também seria levado para os gentios, ou seja, para todos os outros povos. Jesus tinha vindo para o seu povo, sim, mas também para todos nós, para todos aqueles que podem ouvir a pregação da palavra. Por isso nós também fazemos parte desse povo que um dia andou em trevas, mas que agora pode ver e ouvir falar da luz que é Jesus. E o verso 17 marca então a atitude de Jesus e aquilo que veio a ser um marco, o centro da sua pregação a partir daquele momento. O verso 17 diz assim: daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus queria que houvesse uma nova atitude. Jesus queria que os seus ouvintes tivessem ou fizessem uma ação que refletisse uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Por isso a palavra arrependei-vos. Eu sei que em alguns outros programas passados nós já falamos dessa expressão, mas vale a pena lembrar o que significa e o que significava naquele tempo arrepender-se. Tanto na cultura hebraica e na sua língua, no hebraico, quanto na cultura dos gregos e na sua língua, o grego, a palavra que é aqui traduzida, arrepender-se, traz o sentido de mudança de vida, de mudança de atitude. Na verdade, literalmente, no Novo Testamento, a palavra significa mudança de mente. Mas não era apenas algo mental, não era apenas algo interno, era algo que fazia com que a sua atitude mudasse. Outra coisa interessante, isso vem lá do tempo do Velho Testamento, é que a palavra denotava uma mudança de direção. Na verdade, como se você fizesse uma meia volta, como se você estivesse fazendo um retorno em uma via em que você está e fosse para outra direção. É isso que significa arrepender-se. Jesus precisava que os seus ouvintes fizessem mais do que apenas ouvir e achar que suas mensagens ou que sua mensagem era uma mensagem boa. Na verdade, nós veremos, quando estudarmos o capítulo 5, no Sermão do Monte, que aquilo que Jesus estava pregando era algo radical, que trazia realmente uma mudança de vida muito grande. E muitas vezes não era fácil e traria inclusive para alguns perseguição. Mas Jesus precisava sim que as pessoas entendessem que aquilo que ele estava pregando era algo que traria mudança de vida. Isso requeria que eles tivessem uma nova postura. Por isso Jesus diz: arrependei-vos, arrependei-vos, mudem de vida, mudem. Deixem os seus pecados, essa é a implicação primária. Deixem a sua vida de pecado, arrependam-se. Assim como João Batista havia dito, arrependam-se e produzam frutos que são dignos de justiça. Aqui também Jesus, no mesmo molde e com o mesmo sentido, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa nota de Jesus é significante, porque aqueles que desejavam estar no reino de Deus não eram apenas aqueles, como nós vimos em outro texto, que eram filhos de Abraão, mas simplesmente e especificamente aquelas pessoas que se arrependiam de seus pecados e que, para estar perto de Deus, para estar presentes no reino de Deus, precisavam sim ter uma nova postura, uma nova vida, uma vida marcada não mais pelo pecado, mas pela justiça, uma busca pelas coisas de Deus. Essas pessoas sim poderiam ter acesso ao reino de Deus. Essas pessoas sim, arrependidas, poderiam estar próximas de Deus. E essa passou a ser, como nós dissemos agora há pouco, a essência da pregação de Jesus. Por onde Jesus estivesse, por onde Jesus andasse, a partir desse momento, como diz o versículo, daí por diante, até o último dia de sua vida, Jesus pregou
o evangelho do reino. Jesus pregou o arrependimento para que as pessoas pudessem experimentar verdadeiramente o que era o reino de Deus. Nós vamos no nosso próximo programa continuar a falar do ministério de Jesus, desse início do ministério de Jesus. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.